Olá, meu nome é Mauro Martins, eu sou ilustrador de Brasília, capital do Brasil. Nesse vídeo, eu vou te dar dicas de como se estabelecer como ilustrador no mercado. Primeira dica: projetos paralelos. Por mais que você tenha alguma atividade principal e que sobre pouco tempo, eu sugiro que você dedique algum tempo para ter projetos paralelos, porque eles podem ser a semente de alguma atividade principal no futuro. Segunda dica: senso comum. O que eu quero dizer com isso? Quando você divulga algum trabalho seu, tem várias formas de falar sobre ele. No caso do meu diário mesmo, quando eu divulguei ele, eu poderia muito bem ter falado: olha esse desenho que eu fiz. Só que dessa forma eu estava chamando a atenção de quem? Só de quem já é ilustrador, de quem é designer e pessoas afins da mesma área. No entanto, na hora de divulgar eu fiz diferente, eu fiz assim: olha a experiência de vida que eu tive morando no exterior, que eu documentei através de um desenho. Isso vai chamar a atenção de vários outros grupos de pessoas que estão interessadas, na verdade, num assunto que é de senso comum, que é da experiência de vida morando no exterior. Terceira dica: usar a imprensa a seu favor. Sempre que eu termino algum projeto, eu tento olhar para ele e tentar enxergar como ele pode ganhar a imprensa de alguma forma. Então eu disparo ele para vários sites do mundo inteiro, blogs, revistas, jornais, e eu faço isso gastando muito tempo mesmo. Eu vou mandando um por um na linguagem de cada um deles. Outra coisa é fazer boas fotos do seu projeto. Porque quando você manda fotos bonitas, já fica com uma cara de matéria, então vai facilitar muito a vida da imprensa e pode ser que eles já tenham ali para você um espaço para te veicular e divulgar o seu trabalho. Quarta dica: portfólio atualizado e contextualizado. É muito importante você ter seu portfólio sempre atual com os últimos trabalhos que você fez. Quando você mostra o seu trabalho no seu portfólio, mas coloca só o vetor do que você fez, ou só aquela imagem chapada da arte que você fez, fica muito restrito para o cliente entender. Para a gente, que tem a abstração mais forte, é fácil entender como é que aquilo ficaria no final, mas para o cliente muitas vezes ele não consegue entender. Então você precisa colocar uma foto do produto final. Quinta dica: redes sociais. Você tem que usar redes sociais a seu favor, mas não só o Facebook e Instagram. Tem também algumas mais especializadas da nossa área. Uma delas que você tem que conhecer com certeza é o Behance.net, outra é o Dribbble.com. Então, redes especializadas assim, tem clientes que já ficam por lá procurando exatamente um profissional para fazer o projeto dele. Então, você pode conseguir novos negócios assim. Sexta dica: concursos. O concurso é uma forma muito boa que você tem de tentar chegar em clientes maiores, chegar em marcas importantes. Porque muitas vezes a gente está começando, essas marcas grandes não vão dar atenção pra gente, eles vão direto nas pessoas que já são famosas. Então o concurso é um canal que você tem de tentar conseguir colocar no seu portfólio um trabalho maior. Uma forma muito boa de você ficar sabendo dos concursos é um site que eu acesso, ele se chama talenthouse.com. Esse site ele é um hub de concurso, ele sempre mostra o que está acontecendo no mundo de concurso de design, de ilustração, de fotografia. Enfim, é uma forma muito boa de você saber o que está acontecendo e poder participar. Sétima dica: proatividade. Muitas vezes é melhor que você vá direto ao cliente do que esperar ele chegar até você, porque pode ser que ele nunca chegue. Então vale a pena você sugerir. No caso desse celular aqui do lado mesmo, isso aqui foi um projeto que eu que sugeri. Mostrei para eles por e-mail e falei: olha, eu sou um artista do Brasil e acho que vocês deveriam fazer uma edição limitada comigo. O que vocês acham da ideia? E eles vieram atrás, gostaram da ideia, a gente conversou por videoconferência e acabamos fazendo uma edição limitada de capinha de celular e funcionou. Oitava dica: exposições de arte. Fica atento no que está rolando de exposição de arte por aí. Por exemplo, Elephant Parade, que eu participei, tem várias outras também, tem o Call Parade. Enfim, fica atento porque a exposição de arte pode ser uma forma muito boa de você fazer uma vitrine para você e fazer várias pessoas terem acesso ao seu trabalho e potenciais clientes te chamarem para algum outro projeto. Nona dica: faça sempre o seu melhor. Por mais que o projeto não seja importante, seja alguma coisa pequena que você pegou, não dê menos importância. Trabalhe nele com o mesmo zelo que você trabalharia num projeto grande. Porque você nunca sabe quem é que vai ver aquele trabalho. E tem uma frase que eu já li no livro que me serve muito bem para isso, que ela diz assim: você é tão bom quanto o último trabalho que você fez. Décima e última dica: representação. Muitas vezes essa parte burocrática de contrato, de orçamento, de entrar em contato com o cliente, é uma parte que os artistas não gostam muito. Então é muito comum você ter um representante comercial que vai atrás de tudo isso para você. Então pode ser uma forma muito boa, uma parceria onde você não precisa se preocupar com toda essa parte e pode focar todo o seu esforço exatamente na ilustração, que pode ser a parte que você mais goste. Já se você tem um estilo muito bem definido, uma assinatura própria, fica mais fácil para o cliente conseguir enxergar o que ele está comprando e como vai ficar o projeto final dele. Eu espero que essas 10 dicas te ajudem muito no que você vai fazer daqui para frente. Elas foram e ainda são muito úteis para mim até hoje. Caso você tenha gostado das dicas e queira aprender mais sobre o meu estilo de ilustração, o link do meu curso na Doméstica está aqui embaixo.